Boa noite, galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um projeto, mais uma live, né? Uma transmissão do projeto ABC do Mar. Aqui eu vou transmitir o meu conhecimento para você conseguir desenvolver habilidades de segurança no mar através do body surf, do surf de peito, e conseguir conquistar a tão sonhada confiança no mar. Meu nome é Alan Marconi, eu sou guarda-vidas do Rio de Janeiro. Sou especialista em segurança no mar e me apaixonei pelo surf de peito, pelo body surf e todo esse mundo da interação ali com o oceano, a natação no mar, o surf em si. Mas o body surf para mim é uma ferramenta muito poderosa que me ajudou na segurança no mar ali como um todo. E eu utilizo muito o body surf para me ajudar em todas essas interações com o oceano. Beleza? Mas hoje eu não vou falar um pouco sobre o body surf. O assunto de hoje, que eu vou passar aqui para vocês, que eu estou trazendo para vocês, é sobre uma questão muito pertinente. Em quase todas as vezes que eu sou indagado ali pelas pessoas, as pessoas me perguntam e tudo mais, até diariamente, é a questão do medo. Como é que eu convivo com o medo? Como eu começo a controlar o medo? Essa questão do medo e a insegurança no mar. Então a gente vai bater um papo sobre essas situações que acontecem ali quase que diariamente e vou contar um pouco sobre a minha história. Como é que eu convivi, né? Como é que eu convivo com o medo? Como é que eu percebi o medo? E a partir daí passar o ensinamento aí para vocês para conseguirem também trilhar essa jornada da segurança no mar. Beleza? Guardar aí a galerinha chegar. Então vamos lá. Estou com uma colinha aqui do lado aqui para não me perder. Vamos começar. O que seria o medo, né? Sentimento de medo é aquele sentimento de insegurança relacionado ao mar, seria um sentimento de insegurança ali no mar, às vezes por falta do conhecimento, ou às vezes por algum trauma que aconteceu, alguma coisa pode desencadear esse medo, mas geralmente é uma situação quando você se sente inseguro com alguma questão ali relacionada ao mar, beleza? E eu comecei a perceber que após toda essa longa jornada, eu entendi que eu convivo diariamente com os medos. É inevitável você conviver com os medos. Acontece que você precisa perceber até que ponto o medo pode te afetar ou não, entende? Vamos botar assim um exemplo assim bem genérico assim, que eu já percebi. Bom, eu tenho medo, acredito que você também deve ter, medo de ser atropelado. Eu tenho esse medo de ser atropelado, mas nem por isso eu deixo de atravessar a rua. Mas aí o que que eu faço para não ser atropelado? Sempre que eu vou atravessar a rua, eu vou e vejo se está vindo algum carro e atravesso a rua quando chega num ponto que tá tudo bem ali para mim. Aí é o momento de atravessar a rua tranquilamente. Eu tenho aquele medo de atravessar a rua e ser atropelado por um carro, mas eu sei como lidar com aquele medo cotidiano. Isso não quer dizer que sempre se eu ficar atravessando várias ruas ali, a minha confiança vai ficar a ponto de eu, agora vou pegar a Avenida das Américas na hora do rush, autoconfiante, que eu já atravessei várias ruas e vou atravessar a rua e passar por ali, eu vou ser atropelado. Então, o medo é vital para a gente. O medo é um sentimento evolutivo, só que você precisa saber conviver com ele. A partir do momento que você entende a importância do medo,
você começa a ficar atento para algumas situações e aí você precisa só ir domando ele convivendo. Hoje eu convivo com o meu medo ali no mar ali, como se fosse o meu amigo. Então, em situações que ele me fala que, ó, agora é uma situação que tem que prestar atenção. E aí eu escuto ele, escuto o meu corpo, percebo como é que está acontecendo ali, tudo em volta ali no meu ambiente. E aí eu vejo se o medo está me falando alguma coisa. Você tem que prestar atenção que o medo é como se fosse uma vozinha que às vezes vão te falar, vai te falar algumas coisas sobre a insegurança. Então, ó, ali vai dar errado, ou isso, não faz isso porque senão pode não dar certo. E às vezes você tem que prestar atenção porque é diferente, por exemplo, no mar. Eu até dei uma anotadinha aqui. Dentro do mar, ali, você quer entrar no mar. Qual que é o problema ali do mar? São as ondas? São as correntes? São o oceano ali em si? Ou o que você cria que pode acontecer com você? Esse que é o grande problema. Às vezes eu me deparava com alguns mares grandes assim e parava ali, ficava olhando e aí ia criando aquele monstro. E se eu não tivesse um controle emocional, tentar me acalmar, fico extremamente nervoso, porque você vai vendo aquilo ali, aí vê a série, aí se imagina, eu me imagino ali naquela situação aí. Caraca, passar por aquela situação, vou criando um monstro dentro de mim. E aí o que que vai acontecer? Eu vou alimentando esse monstro. Não pode alimentar o monstro. É igual, você já viu aquele filme do Gremlins? Lá quando eu era criança, lá eu vi uma vez esse filme do Gremlins. E aí, pô, no Gremlins tinha um bichinho lá que era meio feinho, mas era tranquilinho, mas bem bonzinho ali. E aí, pô, caía um pouquinho de água ali, alimentava aquele, virava um monstro. E aquilo ali virava um monstro. E é isso que é o medo. Eu entendo o medo como se fosse um gremlinzinho. Ele está ali do meu lado ali, tudo bem. Mas se eu alimentar ele a ponto dele virar um monstro, ele vai me dominar. E aí, dentro do mar, isso não pode acontecer. Não pode acontecer de maneira alguma. Então, eu vou contar um pouquinho para você sobre uma situação que aconteceu comigo no mar, só para você entender a primeira vez que eu percebi que eu tive contato direto, assim, né? Que eu vi esse lado negro do medo. E aí, o que que aconteceu? Eu já contei essa história numa outra transmissão sobre esse fato, que foi um fato muito marcante para mim, foi primordial para o meu desenvolvimento pessoal ali, até como guarda-vidas. Mas o que que aconteceu? Eu estava treinando para entrar pro Salvamar, né, para fazer o CSMar, e naquela época, né, treinando, já tinha entrado em alguns mares e tudo mais, estava treinando bastante natação, corrida, e estava indo para a praia ali com alguns amigos ali que eram já formados ali, guarda-vidas, e pegando, para poder pegar ali o dia a dia, né, conseguir entender como é que seria para poder, como é que seria a profissão, o dia a dia em si. Enfim, teve um belo dia, um 7 de setembro, e o mar ficou bem grande, já tinha visto na previsão já que o mar tinha um tamanho já bem considerado, né? E aí nesse dia eu cheguei de manhã na praia, o que que aconteceu? Eu pegava a Kombi, né? Aquela Kombi até o Recreio ali dos Bandeirantes ali, saltava ali no posto 10. Quem conhece o Recreio vai conseguir visualizar isso. Eu atravessei assim, eu parei da Kombi que eu olhei, dava pra ver assim o mar vindo assim, lá fora, a ondulação arrebentando. E aí eu já, naquele momento eu já, caraca, o mar tá grande. E aí atravessei ali a pista, cheguei no calçadão, um mar enorme. E aí eu tinha marcado no posto 9, né? E aí toda aquela caminhada ali foi olhando o mar ali e. Opa, boa noite, Bruno. Beleza?
Enfim, aí um mar enorme ali no posto 10, fui caminhando para a direção ali do posto 9, e só ali daquela cena ali de ficar olhando o mar ali, já fui alimentando um pouco, né, esse gremlinzinhos ali, né. E aí aí cheguei ali no posto 9 e consegui encontrar o pessoal. E aí a galera já tinha saído do mar, né? Dois amigos já tinham saído do mar. E eles falaram pra mim, pô, esse daí não é o momento de entrar nesse mar. Espera um pouquinho pra quando for iniciar o CS mar, você pegar um mar desse e tal. Mas aí eu, não, mas eu quero. Eu tava achando que dava pra ir, eu queria ir. Enfim, depois de um tempo, assim, uns 5 minutos ali, chegou um outro amigo falando, pô, você quer ir mesmo? Então eu vou lá contigo. Beleza. Eu tava já nervoso já, mas eu não queria mostrar pra eles a minha insegurança, né? Então, já tirei a roupa ali na hora ali, descalço mesmo, tirei a mochila. Eu lembro que eu tirando a roupa na areia assim, fui entreguei pra eles assim, e ele, pô, então vamos lá. E aí nós fomos andando ali pra direção ali da Tia Salete ali, que era no 9,5. E o mar tava de sul, assim, bem grande, assim, de sul, ninguém surfando ali naquela região ali. E a galera dali do lado de fora olhando, só esse amigo comigo, ele, pô, então, como é que você tá se sentindo nesse momento? Falei, pô, eu tô um pouquinho assustado ali com essa situação, mas acho que tá tudo bem e tudo mais. Mas eu não tinha ciência do que estava acontecendo ali. Eu só achava que todo mar que eu ia entrar tinha sido igual aos anteriores, que eu ia entrar e ia ficar tudo bem. Enfim, ele falou, pô, fica olhando aí, ó, tem um momento agora que para, ó, parou, era o jazigo, parava assim, ó, não tinha onda. Tem um momento aqui, ó, que fica bem tranquilo, e é o momento de passar ali e tal, não sei o que, enfim. Ele falou, ó, na hora que você quiser, aí eu, beleza, quer saber? Fui, peguei, entrei no mar, adrenalizado, né? Já peguei na hora que tava paradinho e acelerei. Dei mó tirão, como se fosse na época da competição. Dei um tiro de 100 metros para dentro. A frequência foi lá no alto, eu com medo. Enfim, o mar, pior cenário aconteceu, né? Veio o seriado, eu já estava criando esse monstro, e naquela hora ali do monstro ali, já fiquei super assustado ali com aquela situação. Aí falei, pô, não, quero voltar, não, não vai dar. Só que já não dava mais para voltar, já estava já naquela dinâmica. Ele, não, vamos, 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 vamos. E aí eu fui furando ali, não sei como, graças a Deus, consegui entrar no mar com ele. E aí ele vibrando muito, né? Eu me assustado, mas ele vibrando muito, falou, pô, parabéns, tal, vai ser guarda-vida. E aí, como é que tu tá? Falei, pô, tô bem, mas eu não tava bem, eu tava. Só que aí eu acho que esse foi um erro meu, porque eu tentei passar uma confiança pra ele que na cabeça dele ele falou, pô, tá tudo tranquilo, o cara entrou nesse mar aí, falou que tá bem. Tá tudo tranquilo. Nisso a gente já estava já chegando lá no retorno depois do posto 9. Já tinha acontecido um deslocamento de mais de 500 metros assim pro lado. Força d'água lateral muito intensa. Enfim, ele veio uma onda muito boa, ele achou que eu estava bem, dropou, foi pra beira, saiu do mar e eu fiquei no mar. Falei, pô, e agora como é que eu vou sair desse mar? E já totalmente adrenalizado, parecia que eu estava tremendo assim, aí com muito medo do mar, mas aí era questão de sobrevivência, eu tinha que sair daquele mar. E aí a cabeça já, pô, você jogado ali pro lado, tem várias lajes ali, e a série já não sabia como é que ia ser para poder, eram umas 5, 6 ondas assim, às vezes, sei lá, muitas ondas. Eu não sabia como é que eu ia fazer para sair, eu não tinha conhecimento do mar ali. E aí, o que que eu fiz? Eu esperei passar um seriado, falei, quando passar o seriado, eu vou pegar a última da série, e aí depois eu nado e vou sair. E aí quando veio o seriado eu não tive coragem, né? Veio aquela, vinha assim a praia inteira, assim, o elevador, olhava assim lá de cima, assim, meu Deus do céu. Enfim, quando passou essa última que eu não tive coragem de ir, eu falei, agora, aí dei outro tiro. Minha frequência estava um pouquinho alta, mas dei outro tiro. Quando chegou no meio do caminho, já senti já a água me puxando um pouco, ainda não tinha muito conhecimento de como é que funcionava aquela dinâmica ali. Quando eu virei, que eu olhei assim, tava vindo elas assim, ó, marchando.
Esse momento aí ficou muito marcado em mim, que eu conseguia perceber ela vindo assim, parecia que foi um momento em câmera lenta. Enfim, eu tomei a primeira exatamente embaixo, assim, que eu fiquei um pouquinho, pô, vou entrar, não vou, vou entrar, não vou, aí tomei. Aí nesse momento eu cometi o erro que eu abri o olho, lá dentro, naquela parte branca. Eu fui jogado lá pro fundo, aí aquela parte branca, muita areia ali, quando você abre o olho ali naquele lugar, você vai ver tudo preto. E aí naquele momento que eu não estava esperando aquilo, que eu não tinha consciência do que a energia que ia vir, que veio assim, blá, rodando tudo, eu ainda abri o olho. E aí aquilo ali, pronto, já entrou já o medo, sensação de, o meu cérebro já deve ter jogado pro meu corpo assim, ah, sobrevivência, sobrevivência, jogou a adrenalina toda, e aí eu fui querer lutar contra aquela energia. Lutei, 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 brigando ali por esse erro, né? Enfim, fiquei muito cansado. E aí começou a vir uma série de ondas eu tomando e sempre brigando, mas estava brigando para respirar. Então eu tomava o caldo ali, acho que nem 2 segundos que eu ficava no fundo, eu queria respirar, né? Muito nervoso, frequência lá no alto. Enfim, depois de um tempo que eu já achei que não dava mais assim, que já estava achando que pensando em coisas piores, veio uma ondinha assim, ela quebrou assim na minha frente e não aconteceu nada comigo. Ela passou por baixo assim, aí veio uma marolinha. Eu consegui pegar, cheguei num ponto que dava pé e aí fui conseguir sair. E aí eu lembro que eu tava tremendo assim na areia assim, já lá depois do lá no radar da reserva. E aí me tremendo assim na areia e esse amigo me acompanhando assim da areia assim numa distância considerável assim, mas fazendo assim na areia assim, ah, é. Mas aí eu, tipo, assustadíssimo, né? Pô, eu criei um pânico, foi a primeira vez que eu lidei, eu vi como é que era aquilo ali, que era feio, né? E aí, logo depois, assim, aí passamos o dia ali e tudo mais, eles, pô, parabéns e tal, mas fiquei com aquilo na cabeça, tipo, pô, como é que vai ser? Comecei a alimentar aquele Gremlin. Então o que que eu fazia lá com o Gremlinzinho? Meu medo. Eu falava, pô, toda vez agora que eu tomar um caldo, será que vai ser assim? E se chegar lá no CSMA lá eu tomar uma onda dessa, tomar um seriado desse, será que eu vou conseguir? Pô, chegou a passar pela minha cabeça que, pô, será realmente que eu tenho competência para me tornar um guarda-vidas? Será que foi isso mesmo que eu quero para mim? E aí foi começando o medo só minar, minar e minar. E aí chegou a hora, fui chamado para fazer, entrar no CSMA, né? Chegou o grande dia. E aí nesse meio tempo eu comecei já praticava um pouco, né, da meditação, comecei a prestar atenção que eu precisava olhar para dentro de mim. Então, quando chegava no CSMA, alguns momentos que tinha onda, né, o mar estava com tamanho, estava grande e tudo mais, tinha uns momentos que a gente ficava ali na areia, ali, esperando os instrutores nos chamar ali para poder entrar no mar. Então, naquele momento ali era um momento que eu tirava para mim, para me acalmar. Então eu fui de forma meio que intuitiva descobrindo isso daí. Então eu, pô, ficava ali sentado ali enquanto a galera, que o pessoal ali olhava pro mar, eu parava de olhar pro mar. Eu já ficava ali na minha, me concentrando, tentando perceber como é que estava acontecendo ali, tudo em volta ali, mas concentrado. E aí já sabia do potencial dessa respiração diafragmática. O que é uma respiração diafragmática? Uma respiração, nosso grupo, né, de respiração aqui, nós temos 3 compartimentos, né, diafragmática, torácica e apical. E a diafragmática, é o início de tudo ali, né? A gente não trabalha muito. Normalmente, quando a gente fica adulto, usamos muito essa respiração aqui do tórax. Mas essa respiração diafragmática, em relação à ansiedade, essas coisas, ela ajuda bastante. Então, eu ficava ali sentado ali, ó, eu já ia na respiração só da diafragma aqui. Então, eu respirava mais ou menos em 4 segundos, puxava o ar, 4 segundos, aí soltava em 6. E isso tentando não transparecer ali pro pessoal, porque tinha essa questão do
psicológico ali, os instrutores e tudo mais, então fingia que estava tudo bem, tentando controlar o medo. E aí foi o momento que eu comecei a entender como é que eu começava a controlar esse medo. Porque eu não alimentava, então eu comecei a falar assim, pô, se eu ficar achando que toda série vai ser igual àquela que eu tomei, todo aquele perrengue vai ser igual, todo mar que eu entrar eu vou passar aquele sufoco, eu não vou conseguir. Então eu comecei a entender, não, eu tenho um condicionamento físico, eu tenho uma aquacidade, eu tenho um deslocamento no mar. Eu consigo entender agora por que que aconteceu aquilo, porque naquela época eu não tinha leitura do mar. Então naquele momento ali que eu comecei no CSMA ali, eu comecei a entender o local por onde o pessoal entrava, por onde saía, o que que estava acontecendo ali. E eu falei, pô, não vou me deixar entrar numa situação parecida com aquela, mas caso aconteça, né, eu tenho que estar preparado psicologicamente. Não dá para eu poder passar por aquela outra situação e fazer a mesma coisa que eu tinha feito, que eu só briguei com o oceano. E contra a força do oceano não tem como. E aí eu comecei a perceber que eu tinha que acalmar a minha mente. E aí, através dessas respirações ali, quando chegava um momento, às vezes, ah, agora vamos, mais gigante, pô, como é que eu vou fazer para poder ir para lá? Eu ia respirando bem tranquilo, tentava me acalmar. Vai, vai, vai. Meu número era 77. Vai, 77, vai, vai, vai. Eu entrava ali, ó, tentava ir bem acalmar. Vai, mete o braço. Eu nem disputava ele, eu só tentava ir me acalmando ali e entrava na dinâmica. E eu sabia que o mar ia me jogar lá dentro. Eu entrando naquele fluxo ali, eu ia entrar no mar. E aí eu comecei a perceber essas situações. Com o passar do tempo, depois que eu me formei e tudo mais, eu fui meio que construindo esse espécie do meu método que eu fui utilizando, né? Com o passar do tempo vão acontecendo os desafios, os mares. É, vai passando, né? Eu gosto muito de surfar, então tem aqueles mares ali que são diferenciados. O mar com tamanho, que é bem emblemático, assim, para você tentar, será que vai dar para entrar? Você vai alimentando os medos. E aí eu descobri, assim, com o passar do tempo, que são quatro pilares fundamentais que você tem que desenvolver junto para poder conquistar essa confiança no mar e não deixar aquele medo te dominar. E quais que são esses quatro pilares? Bom, o primeiro pilar fundamental que eu desse método que eu desenvolvi foi a leitura do mar. Então, a leitura do mar, por que que ela é fundamental ali para o seu controle emocional? Eu comecei a perceber na praia que o cara, às vezes ele tem até uma natação, mas ele é pego de surpresa por alguma coisa. Às vezes ele entra numa corrente de retorno, às vezes ele é jogado de lado ali, às vezes ele toma um monte de onda ali e aí fica assustado. Mas aí entra, afeta o controle emocional. Por quê? Porque ele alimenta o medo. E uma coisa que eu esqueci de falar para vocês: quando a gente se depara com essa situação do medo, quando a gente alimenta o medo, o nosso cérebro vai descarregar uma quantidade de adrenalina que é como se fosse assim: o cérebro, você vê aquela cena, fala, ai meu Deus, agora já era. E aí o cérebro é questão de sobrevivência, né? Ele te prepara para passar por uma situação. Tipo, ou você foge ou você luta. É tipo isso. E aí, aquela descarga de adrenalina daí você ali, você vai usar toda a sua força para poder se deslocar naquele momento ali, fazer alguma coisa ali, ou lutar ou fugir. E aí no mar é isso o tempo todo. Agora imagina, a pessoa não tem um conhecimento da dinâmica que está acontecendo ali no mar. Ela tem até uma natação, ela se sente segura, ela acha assim, ah, tô com o pé no chão aqui, tá tudo bem, tá tudo tranquilo hoje e tal. E aí de repente acontece alguma coisa que ela perde o pé e ela, não, 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 quero sair. Aí ela sente que está sendo puxada. Ela, ai meu Deus, estou sendo puxado. Cria aquele monstro ali, alimenta o Gremlins, e aí, pronto, o cérebro, ah, beleza, quer lutar ou fugir, então joga, toma adrenalina. Sente aquele descarga de adrenalina, a frequência vai lá pro alto,
começa, pô, tem um momento que fica, nessa vez lá no recreio, eu saí do mar me tremendo, assim, no dia seguinte estava o corpo todo dolorido, com muita força. Então eu fico imaginando essas pessoas que passam por essa situação, deve ser a mesma coisa que aconteceu lá comigo naquele dia. Então, tremou e usa toda aquela energia ali, e aí não sabe por que que está acontecendo aquilo, porque não entende a dinâmica. E aí, às vezes, é só a leitura do mar que ia passar e ele não ia passar por aquela situação ali. Então, essa questão do entendimento da leitura do mar é uma coisa que vai afetar o teu controle emocional. Então, o primeiro pilar que eu desse método é a leitura do mar. Então, você tem que entender todas essas dinâmicas para não ser pego de surpresa. A partir do momento, mesmo que você não tenha uma boa natação, você não precisa ser um exímio nadador. Você tem que ter um deslocamento ali no mar, mas você não precisa ser atleta de natação. Então, se você tem um conhecimento do mar e sabe assim, eu vou entrar ali e vai acontecer isso, o mar vai me levar para ali, eu vou ser jogado lá dentro, quando acontecer uma situação daquela, você não vai ser pego de surpresa. Mesmo se você não quiser, tipo, quero sair. Várias vezes na praia acontece isso. Vou sair do mar e caio numa outra corrente e entro no mar de novo. Mas isso não faz eu ficar assustado. Por quê? Porque eu sei exatamente o que vai acontecer. O mar vai me levar para lá, eu vou ter que sair, achar outro caminho, ou voltar ali e sair. Isso é simples. Só que eu já sei todas as dinâmicas. Então, a leitura do mar é o primeiro ponto. O outro ponto é a aquacidade. De nada adianta você saber tudo sobre o mar. Sei das correntes, sei para onde vem, vento vem tal, ondulação no lugar tal é boa. Tudo isso de nada adianta se você não tiver a ferramenta para te deslocar ali. Então, a aquacidade, o que seria a aquacidade? A sua autonomia, a forma como é que você entra no mar, como é que você faz uma abraçada mais efetiva, o uso correto ali da nadadeira, se você tiver de nadadeira, se não tiver de nadadeira, como é que você faz um deslocamento sem gastar energia, é a sua autonomia no mar. Através de educativos, você vai desenvolvendo a sua aquacidade, beleza? Uma outra, então já falei de dois pilares fundamentais, leitura do mar, aquacidade. E se você não tiver uma aquacidade, o que que ela vai afetar no medo, alimentar o medo ali? Imagina, você não tem uma autonomia de nadar 100 metros, por exemplo, assim, você não tem uma boa aquacidade. Então, como é que está diretamente relacionada a aquacidade com a autonomia? A pessoa não consegue rodar o braço ali 100 metros ali sem ficar cansada. Então ela nada nos 100 ao extremo. Então ela teria que ter um ponto de apoio ali. E aí, a partir do momento que vai chegando perto do 100, ela conhece o corpo aquela frequência ali muito alta. Ai meu Deus. Aí o corpo vai, vê de novo, desperta esse gatilho, ou luta ou foge. E aí ele vai gastar toda a energia, pode chegar à exaustão ali. Por quê? Porque não tem uma capacidade. Então esse é outro ponto que eu vejo na praia acontecendo direto, e se a pessoa não tiver esse pilar bem desenvolvido ali, também pode afetar lá na frente. Outra situação, outro pilar, terceiro pilar. Então anota aí, ó, controle, leitura de mar, aquacidade, condicionamento físico. O que é o condicionamento físico? Quando você está com um condicionamento físico muito alinhado ali, muito bem trabalhado, a sua recuperação é muito rápida. Então, o que que acontece? Às vezes eu chego num ápice de frequência sem batimento, dum, 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 dou um tiro na areia, por exemplo, dum, 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 muito alto, batimento muito alto. Mas quando eu paro ali e diminuo a frequência, a minha recuperação é rápida. Então, no mar é isso, é o tempo todo. Você às vezes dá um tiro, às vezes para poder passar ali, o mar abriu as portas, você dá um tiro para se deslocar naquele ponto. A frequência chegou lá no alto. E aí você chega lá no alto, se você não tiver um condicionamento físico bom, o que que vai acontecer? Você vai demorar muito para recuperar e a frequência baixar.
Então, essa é a importância de você ter um condicionamento físico bom. E se você não tiver, o que que vai acontecer? De novo, o Gremlin está ali o tempo todo contigo. Você não vai ter aquilo ali, vai ficar assustado, vai alimentar ele, e aí já vai gerar, vai abalar o teu psicológico. E o outro pilar fundamental é o controle emocional. Você precisa perceber que o tempo todo você tem que estar ali tudo controlado. Então é aquilo lá que eu fui adquirindo de forma meio que intuitiva lá no CSMA como tipo sobrevivência, que eu sabia que se eu não tivesse com controle emocional ali no curso, eu não ia me formar. Então eu fui ali entendendo que eu preciso me acalmar antes de fazer um surf hoje em dia. Numa situação de salvamento é outra história, eu já consigo já entrar no automático, fico totalmente tranquilo ali. É uma coisa mais intuitiva ali que eu consegui, não sei se pelo tempo, mas assim, num salvamento eu sei que eu preciso ficar totalmente calmo, então entro num automático que é sangue frio ali, e aí vou para a situação totalmente controlada. Mas no surf, às vezes encontro algumas situações que eu me pego diante do medo. E aí o que que eu faço? Eu falei para você que é importante começar a aplicar essa respiração diafragmática. Então, o primeiro passo para você começar nessa situação, nesse mundo da meditação ali, o que que eu, como é que eu vou fazendo, né? Então, vamos supor assim que estou na frente do mar lá, grande, tá me assustando, o mar, olho pro seriado, já me acelera, já vou criando aquelas, né? Eu fico tentando imaginar assim, o que que as pessoas podem pensar assim, pô, o medo das pessoas no mar. Se você tiver algum medo aí do mar, sim, coloca aí no comentário aí o que que é o medo. Mas geralmente, né, quase todas as perguntas são essas assim, pô, mas vou entrar no mar e se eu estiver lá fora, cansado, e entrar o seriado, entrar a sério, tomar a série inteira na cabeça, como é que vai ser? Ou se eu estiver lá dentro d'água fazendo a minha natação no mar e vier um tubarão e, pô, me pegar, como é que vai ser? Ou, pô, se na hora que eu estiver saindo eu ficar muito cansado e não parar de vir ondas, na verdade você está criando os monstros, entende? Tipo, no mar tem tubarão, tem sim, passa aqui no Rio de Janeiro, mas ataque de tubarão aqui no Rio de Janeiro não vejo muito. Então isso não vai me limitar. Eu sei que o ser está ali, o ser marinho está ali, eu estou ali convivendo ali com ele, mas eu vivo em harmonia com ele. O fato de ter um tubarão na água não vai me impedir de praticar minha interação no oceano. Mas agora imagina se eu tipo, ficasse toda vez que eu fosse entrar no mar. Ai, tubarão, será que o tubarão vai me pegar? Pô, será que se eu chegar ali vai ter tubarão? Pô, se eu entrar no mar agora essa hora, o tubarão de repente vai pegar minha perna. Já era, alimentando o Gremlin. Tô lá, ó, jogando aguinha no monstro. Então não posso, eu tenho que conviver com o medo, controlar ele, saber que ele, até que ponto que ele pode me informar ali, ó, pô, isso aí é uma situação de perigo. Ou não, isso aí eu tô criando coisa, alimentando o meu medo e ele vai me bloquear, vai ter um momento que ele vai me bloquear. E aí, arrebentação, vou tomar a série toda. Mas você só vai ficar muito mal se você não tiver um controle emocional e um condicionamento físico, uma capacidade. Por isso que eu falo que os quatro pilares têm que caminhar juntos. Se você desenvolver os quatro pilares juntos, a sua evolução vem. Não tem jeito. Pode ser, pô, o cara pior de todos. Pode ser, tipo, pânico de água. Mas se você entender que tem que fazer a natação, desenvolver a capacidade, fazer essa questão do condicionamento físico, entender as dinâmicas do mar e a questão do controle emocional, ficar ali, saber tranquilizar a mente, fazer os exercícios de meditação, os pranayamas, exercícios que vão acalmar seu estado emocional, vai vir a evolução. Não dá. Eu já vi várias vezes isso acontecendo na praia. Muitas vezes as pessoas evoluem sem nem saber
que estão fazendo isso, é meio que intuitivo, vai fazendo, e aí quando vê já está super tranquilo no mar, entende? Mas são esses o caminho. A jornada é essa. Você não pode trilhar uma jornada sozinha, entende? Ah, vou só nadar agora. Agora eu vou só fazer natação até virar atleta de alta performance para depois ir para o mar. Não, você tem que desenvolver uma boa natação ali que seja suficiente para nadar ali, se deslocar, pelo menos ali conseguir nadar bem 1.000 metros. Bom, você não vai ser atleta nadando bem 1.000 metros, mas você vai ter uma capacidade ali. Para você conseguir fazer aquilo ali, você já tem um deslocamento, você já está desenvolvendo aquilo ali. E aí a leitura do mar, você tem que prestar atenção, saber as dinâmicas e tudo mais. E aí com isso você vai começar a lidar com os seus medos. A maioria dos medos do mar, de todas as perguntas que eu recebo, são sobre esses pontos. Ah, medo de tomar onda, medo da série, medo de tomar. E se eu tomar uma vaca e ela bater ali, eu perder todo o ar, como é que vai ser? Cara, eu de vaca, de onda, vaca e mar eu consigo entender, porque isso daí numa sessão de surf você toma 20 vacas, 30 vacas, e nenhuma delas eu passei por uma situação que perdi o ar e acabou. Eu tô aqui ainda, graças a Deus. Mas agora imagina se lá no início eu tivesse alimentado esse monstro. Falar, não, se eu dropar uma onda, eu vou perder o ar todo, acabar o ar e pronto, já era. Não ia mais, ia fazer outra coisa. Já não ia mais ter essa interação com o oceano. Então vamos lá. Então falei essa questão aí, né, do medo. Vamos ver quanto tempo que tem aqui ainda. Consegui. Vamos lá agora lá para o Mar Grande, que eu me perdi aqui um pouco aqui. Vamos colocar aqui nessa situação que eu tô lá de frente com o Mar Grande lá. Eu me deparo às vezes com medo, que ele começa a falar algumas coisas para mim. E aí o seriado? Será que vai dar para passar ali o seriado? E, pô, tomar a maior da série? O que que você vai fazer? Vai alimentando ali em mim. E aí eu vou tentando, convivo com ele, escuto o que ele tem para me falar, né? Não ignoro ele, porque o medo é vital. Se você fizer uma situação numa grande ou numa situação perigosa que você não sentir o medo, para, e se você fizer, você vai se matar. Então eu sinto medo, eu, mas eu consigo ver ali até que ponto que, tipo, não, realmente hoje para mim não vai dar para entrar no mar, vou entrar em outro lugar, ou tipo, não, hoje eu tenho total consciência que eu vou entrar no mar bem ali, por quê? Porque eu trabalhei meu condicionamento, minha cabeça tá boa, minha capacidade tá boa, sei por onde vou e por onde eu vou sair. Então, tá tudo bem, tá tudo alinhado. Esse medo aqui é só para me avisar que ali eu vou passar por uma situação que pode, tem que ficar atento. É isso. E aí eu vou convivendo com meus medos, entende? Então, cheguei lá, olhei lá, Mar Grande e tudo mais. Me acelerou tudo. Faço uma leve meditação ali. Então, já vi já os caminhos, um segredo que eu uso. Eu começo a ver, vou entrar no mar, vou entrar no mar. Já vi mais ou menos o caminho que eu vou fazer. Vou entrar no canto da pedra, vou entrar ali naquele local. Pronto, parei de olhar o mar. Por quê? Porque se ele estiver me assustando, for um mar grandão, ele vai me assustar quando eu ver o seriado. Então eu já paro, já começo a ver outras coisas, me concentrar, a me acalmar, que não vai me ajudar eu ficar vendo, ah, essa onda aí tem 2 metros. Caraca, essa série aí tem 2,5 metros. Eu lá no curso, lá como instrutor, lá eu fico falando isso direto para os alunos. Nós falamos que os alunos têm olho de trena. O que, que é isso, olho de trena? O cara entra no mar e fala, meu Deus, essa tem 1,5 metros. Aí ele fura. Aí ele levanta, caraca, essa daí tem 2 metros. Aí fura.
Ai meu Deus, essa daí, pô, tem 2,5 metros. Pô, não vai adiantar nada, entende? Então, viu o caminho, alinhou tudo. Pronto, para de olhar e vai se concentrar, vai se preparar para se colocar naquela situação. Então eu vou lá, sento, começo a fazer a minha meditação. Então, o que que tem nessa meditação aí? Então, não tem nada demais. Eu só tento me ambientar, então eu começo a olhar para mim e vejo, pô, como é que eu tô? Tô acelerado? Então eu tenho que me acalmar. Vou fazendo essa respiração, só que ela já é uma respiração completa. Então é respiração diafragmática, respiro aqui no abdômen, torácica e apical. Seguro, tipo, puxo em 5 segundos, seguro 2 segundinhos e solto em 10 segundos. Nesse momento aqui que você está soltando, você está se relaxando. Se você tiver agora aí, faz isso só. Faz essa respiração. Senta num lugarzinho tranquilo e faz aqui, ó. Puxa em 4 a 5 segundos, assim, ó. Abdômen, tórax, essa região aqui, trava. Depois solta em 10 segundos e deixa sem ar ali, 2 segundinhos. Depois respira de novo. Então, ó, abdômen, ó. Tô aqui apoiar para você ver, ó. Abdômen, tórax, apical, segurei. Agora solta, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Parei. Eu tô ali sentado ali, ó, na frente do mar, barulho, ondas enormes, mas eu tô ali de olho fechado ali, ó, só me acalmando, fazendo essa respiração e me acalmando. O pensamento ali tá como? Preciso viver agora. Vou ter que entrar no mar de 200 metros de arrebentação. Vou ter. Mas eu não vou pensar nos 200 metros, vou pensar em cada abraçada ali que eu estou dando, cada metro ali que eu estou deslocando. Não vai adiantar você no início pensar, ah, vou ter que entrar. Imagina, lá na Praia da Macumba, por exemplo, 3, 4 arrebentações. Se na hora que você entrar no mar ali, mergulhar ali, pensar que você vai nadar quase 500 metros furando onda, você não vai entrar. Não vai entrar. Você tem que ir um passo de cada vez, é uma onda de cada vez. Então vai respirando. Como é que veio essa onda? Ah, veio assim, vou aqui. Bom, como é que tá minha frequência? Pô, minha frequência tá baixa, então beleza, vou progredir. Pô, não, minha frequência ficou autona, então o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que me acalmar, eu tenho que soltar bolinha, tipo dentro d'água, você pode ir soltando o ar mais forte, assim, ó. Respira, é isso, sem segredos. Outra coisa que as pessoas que eu vejo lá, aluno lá, às vezes vai entrar no mar com tamanho, vejo o aluno cometendo esse erro. Vem a onda, tá vindo a onda, aí já fica com medo, né? Aí começa. Pô, não é isso. O que que é? Tipo, eu faço isso. Veio a onda ali, ó, soltei o ar, inspirei uma vez e vou lá no fundo. E aí eu sei que vai durar 5 segundos. Ah, mas se a onda te pegar lá no fundo e te sacudir? Se pegar e sacudir, o que que eu faço? Eu travo aqui, para ficar mais explícito, faz assim, ó. Trava e começa a contar. Tá ruim para você? Tá muito desesperador? Começa a contar. Então tomou a onda, faz assim, ó. 1, 2, 3. Pô, se você se passar do 10, você tá caindo no mais de 3 metros para cima. Porque normalmente é 6 segundos, 7, entendeu? 10 é muito extremo. Então é só tipo se tranquilizar ali 10 segundinhos no fundo. É só você conseguir controlar a frequência. E aí você tem que estar com um condicionamento bom, entendeu? Por isso que é uma são são os 4 pilares. Se você trabalhar só 3 pilares, a casa vai cair, não tem jeito. Mas se você trabalhar os 4 pilares ali junto ali, sua evolução vai vir, independente de como que, como for,
o do mar que você vai estar caindo, entende? Se você tiver com os quatro pilares ali bem alinhados ali e trabalhar eles juntos, pronto, não tem como, você vai evoluir, não tem segredo, beleza? Pessoal aqui no YouTube, Bruno, boa noite, Dudu, salve irmão, boa noite, queria saber se uma onda batendo em outra informa algum perigo no mar, pois estava ali na barra, um pouco mais ao lado do outro, e recebi que tinha essa bandeira amarela. Então, amigo, essa bandeira amarela, ela fala um médio risco no mar, né? Agora você falou de uma onda batendo na outra. Existe, pode ser o backwash, né, que chama, né, que é quando vai a energia da onda, vai até a areia ali, aí dependendo da formação da escarpa ali na praia ali, a água bate lá e retorna, e aí quando ela retorna, ela faz esse, o pessoal no mundo do surf chama de backwash, e aí vai e bate aquilo ali, mas se a bandeira estava amarela, já era um lugar para você ficar atento e evitar de tomar banho naquela área. Os melhores lugares é quando a bandeira está verde. Aí verde, pô, bem tranquilo. Você tem que manter a atenção ali, você não está se deslocando para os lados e tudo mais. Mas na verde é onde nós aconselhamos que a pessoa tome banho. Mas aí você chegou na praia, só tem bandeira amarela ou só amarela e vermelha, é um indicativo que o mar está bem perigoso ali naquela área. Valeu, Dudu. Então é isso. Flávio Oliveira, um morro de medo do mar. Será que eu consigo algum dia perder esse medo? Claro que você consegue, Flávio. Se você trabalhar esses quatro pilares que eu estou te falando, você vai conseguir. Isso daí eu já vi pessoas com pânico, pânico mesmo, né? Assim, eu trabalho ali na praia ali e a diferença às vezes do afogado para mim é, eu tô na mesma condição que a dele, né? Tô na mesma condição que a dele. Ele entra no mar, eu entrei ali no mar. Só que a condição dele às vezes é que ele não tem uma capacidade e não tem, tá em pânico ali na situação. E às vezes eu chego às vezes no afogado assim em pânico. E aí eu só paro ali, olho para ele ali, tento passar uma segurança para ele e falo, ó, sente o ar, ó, parou, acabou, sente o ar, ó. Respira, sente o ar e ele começa a retornar para o normal. Porque quando ele está nessa situação de pânico, é aquela descarga de adrenalina que eu te falei, o cérebro jogando ali, ó, tudo pro corpo. E aí é aquela sensação de tipo, pô, ou luta ou foge. E ele, como é que ele vai fugir dentro d'água se ele não tem um deslocamento, não sabe o que está acontecendo? Ele vai brigar até exaustão. E aí a gente chega ali naquele momento ali, ó, tá tudo bem, calma, tô aqui para te ajudar, respira, tá tudo tranquilo, aí você vai acalmando, acalmando, e às vezes alguns entendem, outros não entendem muito bem assim, mas vai acalmando, mas várias vezes, o cara que tá em pânico ali assim, você consegue só, pô, tá tudo bem, ó, tô aqui contigo, tranquilo, agora vamos para ali, ó. Você nem mexe, nem leva ele, nem reboca. Coloca ele para ir nadando ali, ó. Vamos ali, ó. Vai mostrando o caminho para ele e aí ele sai. E aí, depois daquilo ali, certamente, se ele for uma pessoa que gosta do oceano e saber lidar ali com aquela situação ali do trauma ali, ele vai olhar para o mar com outros olhos. Ele vai começar a perceber. Já entrevistei aí um amigo, Rodrigo Soares. A paixão dele começou com quase afogamento. Ele estava passando um veneno no mar e aí o guarda-vida chegou, pegou ele, tirou ele pequenininho. Pô, tá sabia o que estava acontecendo aqui? Vou te mostrar e tal. E aí pronto, despertou aquela paixão ali dele. Por quê? Porque é encantador. Todas as pessoas assim tinham que ter pelo menos o direito de dropar uma onda, surfar, só sentir aquela sensação ali de deslize ali numa onda, ou então só entrar no mar tranquilo, sem sentir aquele pavor. Pô, o mar é o psicólogo, o mar para mim é o refúgio. Sempre que está acontecendo alguma coisa bem ruim, assim, eu
vou lá pro mar também e tento me acalmar ali. E aí ele vai me passando os ensinamentos. Enfim, é isso. Falei bastante aí sobre essa questão do medo. Vamos ver aqui se alguém perguntou mais alguma coisa. Alan, fala mais sobre os caldos. Pouco se fala sobre isso. Como se comportar? Tomei um caldo há muito tempo na macumba, na espuma, no fundo e achei que ia morrer. Então, Bruno, o que que eu faço geralmente nos caldos, assim? Dependendo da situação, né? Já tomei alguns caldos que, né, foram de verdade. É totalmente contraintuitivo eu te falar isso. Eita, balançou aqui, foi mal. É totalmente contraintuitivo eu te falar isso, mas o que você tem que mais fazer naquela situação ali do caldo ali é relaxar. É totalmente contraintuitivo. Você vai tomar um caldo ali e falar para você relaxar, mas aí eu fui aprendendo com o tempo que relaxar não é relaxar o corpo, deixar ele todo solto. Porque dependendo da onda, se ela for muito potente, se você deixar o corpo muito solto, ela vai te machucar. Então, o que que eu fui desenvolvendo? Que eu vou tomar um caldo ali, dependendo da situação, se for um caldo que ela me pegou lá no fundo, fui fazer o canivete, ela me pegou, aí eu tento segurar na areia, não deu, eu tomei ali, sacudiu, beleza, mas estou ali meio tenso. Agora, garrafinha, né? São duas maneiras para você furar a onda normais, normalmente. Garrafinha e canivete. Canivete se mergulha, garrafinha se é aquela que respira assim e vem aqui e toma onda. Eu tomei um caldo desse surfando no choque, um fundo de pedra. E aí eu me coloquei numa situação ali que foi um pouco delicada, não dava para mergulhar mais. E aí eu fui, virei só de lado assim um pouco ali e não fiz nem uma garrafinha, né? Eu só esperei aquele impacto tomar ali. E aí quando ela me pegou, foi tipo um atropelamento, assim, BAM! Só que aí o que que aconteceu? Eu deixei um pouco solto o braço aqui, eu não agrupei. E aí a violência, pô, deixou, machucou aqui, poderia ter me quebrado na situação. Então, o que que eu tenho feito agora? Vou tomar um caldo onde é muito violento, eu me agrupo, então tento fazer ali próximo da posição fetal, às vezes, numa situação bancada muito rasa, posição fetal. Por quê? Porque eu quero proteger minha cabeça, quero agrupar aqui, ó, e aí nesse posicionamento aqui fetal aqui, eu fico ali todo protegido, entende? Os meus membros aqui tá tudo protegendo. Então, posição fetal, dependendo da situação, ou então ali numa situação que é mais tranquila, eu só fico relaxado. Mas em momento algum, luta contra ela, entende? Caiu ali naquele caldo ali, vai rodar e tu brigar. Às vezes tem uns momentos no meio do caldo que você percebe que dá para sair por trás, assim. Às vezes eu tô no caldo, aí eu vou pro fundo assim e consigo passar ela. Mas nunca tento brigar contra aquele turbilhão, porque só vai gastar energia. E no mar você tem que economizar energia. Beleza? Valeu, Bruno.